Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, né? Muitas vezes nós escutamos isso, né, irmãos? E temos isso no sentido, assim, figurado, né? Uma coisa que não existe, né? Uma coisa que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Mas o interessante é que esse vale existe, né? Esse vale, ele existe. E o legal é que a Bíblia nos mostra certinho onde fica esse vale, né? E esse mesmo vale, ele foi usado por Jesus Cristo, né? Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, né? Porque era uma região muito boa, porque, tipo assim, quando nós ouvimos falar sobre sombra, né? A sombra, lá em Colossenses mesmo, né? 5:3, se eu não me engano, fala que isso são as sombras daquilo que há de vir, né? Quer dizer, eles não poderiam falar assim, isso é a projeção, até porque essa palavra não existia, né? A palavra projeção não existia naquela época. Então, sombra era uma imagem, né? Quando você está parado assim, a sua imagem, né? Bate o sol na sombra, fica a sua imagem. Não que sombra seja coisa ruim, porque nós temos assim uma ideia, né? Sombra, não. Na realidade, para quem vivia no deserto, a sombra era uma bênção de Deus. Quando eles estavam num lugar que tivesse sombra, nosso Senhor, para eles era uma bênção. Então, esse vale, eu vou ler para vocês, né, onde se encontra. Esse vale da sombra da morte era um lugar que as pessoas passavam, né? Só que os ladrões, automaticamente, sabendo que era de passagem, sabia que as pessoas, né, usufruíam daquela sombra, eles ficavam na espreita, né, automaticamente, para poder roubar essas pessoas. Foi o caso, né, da parábola que Jesus contou, né? E é basicamente nesse lugar. Eu queria, né, falando e já mostrando as fotos, né? São 5 fotos desse lugar, mas eu vou mandar no grupo, tá? Então eu vou ler para vocês, tá, irmão, que eu escrevi aqui. O Salmo 23:4, né? Muitas vezes nós pensamos de forma figurada, né, que Davi escreveu tratando-se de uma adversidade que ele teria passado, talvez estava passando ou poderia eventualmente passar. E por isso exemplificou como uma tipologia de um vale assombroso, lugar agonizante rumo ao caminho da morte. A gente quando ouve, né, irmãos, essa passagem, a gente dá a impressão que nós estamos indo para o caminho da morte mesmo, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra, só que é da sombra e na tradução hebraica, na tradução hebraica está escrito assim: no vale da sombra e da morte. Não é no vale da sombra da morte. Porque dá a impressão que é a sombra da morte que nós estamos passando, né? Então é no vale da sombra e da morte, né? Lugar agonizante rumo ao caminho da morte. É comum alguém, depois de ter vencido uma grande provação da vida, falar a seguinte frase: passei pelo vale da sombra da morte. Nós sempre comentamos muitas vezes isso, né? Nossa, nós passamos pelo vale da sombra da morte. Nosso Senhor. Outros acreditam ser abaixo do vale de Judá, próximo a Belém, né? Onde o vale se enchia de água, mesmo com o tempo estando naturalmente bom, pois é comum chover em Belém, entretanto, no vale de Judá não existe incidência de chuvas. Então, os pastores eram surpreendidos com os seus rebanhos, devido ao alagamento que acontecia repentinamente, colocando as ovelhas indefesas em um grande risco de morte. É provável, pois, que Davi cresceu e viveu em Belém de Judá. Agora, o nome interessante do lugar é Adumim, né? Essa região se chama Adumim. A maioria dos estudiosos levam em consideração que Davi conhecia bem os territórios de Israel. O legal, irmãos, para vocês verem, cadê meu dicionário? Meu dicionário, acho que eu deixei lá na mesa de baixo. Essa palavra Adumim, qualquer outro dicionário bíblico você não acha. E nesse dicionário que eu tenho é de 1873. Ele tem toda essa explicação de Adumim. Já existia mesmo esse lugar. Nos novos dicionários você não encontra. E lá já nesse meu dicionário ele já discriminava que era uma região que era tido como sombras boas, que as pessoas gostavam de, né, viajantes passavam, gostavam de descansar. Então a maioria dos estudiosos leva em consideração que Davi conhecia bem os territórios de Israel. E então, ao escrever o salmo mais conhecido da Bíblia, para exemplificar a confiança em Deus em um momento difícil na vida, ele lembra-se de um vale chamado Adumim, que está situado na fronteira de Judá, que liga Jerusalém a Jericó, conhecido também como Ladeira de Sangue, em um caminho de aproximadamente 27 quilômetros, né? Com uma depressão de mar. Daí aqui, ó, começa a mostrar as fotos, sabe? Vou mandar as fotos para vocês vão ver que legal. Uma depressão de mais de 1.000 metros descendo de Jerusalém. Interessante que falou aqui, irmãos, ó, vou falar bem rápido para vocês, que liga Jerusalém a Jericó, conhecido também como Ladeira de Sangue. Muitas vezes nós vamos falar assim, né, que as ruas, né, quando chegar no céu, as ruas serão de ouro e de cristal, né? Porque é o seguinte, no final da tarde, né, lá em Jerusalém, né, então todo mundo queria morar dentro do templo.
O sonho de todo judeu era morar dentro do templo, né? Naquela época. Então, o que acontecia? Você vê agora, até esse sol agora nós estamos tendo agora nessa época nossa, então ele fica todo vermelho, né? E o que acontecia? Ele batia naquelas paredes do templo, automaticamente ficavam vermelhos, cor de ouro. Então, eles usavam essa frase, né? As ruas de ouro, eles diziam que o templo era de ouro, porque o sol batia e ficava todo vermelho, sabe? Aquele sol da tarde batia e ficava todo vermelho. Então, para eles era impressionante. Assim como era também, as pirâmides, né? Elas eram brancas, né? De calcário, né, Felipe? Felipe é um historiador, eu gosto sempre de citar o Felipe, porque o Felipe é um historiador. Eu falo aqui, se eu tiver errado, o Felipe me corrige, viu, Felipe? Então eram de calcário, né? A gente vê agora as pirâmides, isso aí é só o que ficou, né? Mas ela era revestida de calcário, né? Então as pessoas enxergavam de longe. Diz que até depender do horário, fazia até mal para a vista, né? Porque era muito forte a luz, né? Que saía da claridade que saía, né? Porque era calcário, o sol batendo, né? Então enfraquecia as vistas.